Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho um convidado super especial que vai trazer várias dicas muito importantes sobre como comprar um imóvel. Ele que é corretor de imóveis, ele já foi mentorado, já sabe cuidar das finanças, né, Ricardinho? Já domina aí os investimentos todo mês. E agora, além de ser um excelente dominador do dinheiro e investidor, ele vai falar pra gente sobre como comprar um imóvel. Eu sei que é uma dúvida que todo mundo tem, é um assunto que é muito recorrente. O brasileiro ama comprar um imóvel, então já que a gente quer tanto comprar um imóvel, vamos comprar da forma certa, da forma mais correta, de uma forma que seja mais inteligente com o nosso dinheiro. Então, ninguém mais habilitado do que esse super e fantástico premiado e internacional, gente, porque além de ser premiado no Brasil como corretor de imóveis, ele também é internacional, ele vende lá nos Estados Unidos. Então, eu vou deixar ele se apresentar aí pra vocês e hoje o vídeo vai ser sobre isso, sobre como comprar um imóvel. Caramba, eu não sei nem o que falar. Depois dessa apresentação toda, posso dizer que eu sou corretor de imóveis já fazem 15 anos, isso aí é minha vida, eu amo fazer isso e com certeza estou realizando aqui, é uma honra para mim participar do canal Mais Riqueza. Sou cliente da Dani porque eu acho que eu aprendi uma coisa, Dani, a gente tem que diversificar, né? Exatamente. Então, diversificar, eu trabalho com imóveis, sempre investi em imóveis, mas eu sentia uma carência de investir em outras áreas. E aí foi onde a Dani entrou na minha vida. Perfeito, ele falou a palavra perfeita, gente, diversificação. Isso é montar uma carteira de investimento. Quando a gente fala em investir em imóveis, aí a gente tem muito que investimento é somente caderneta de poupança ou imóvel. E na verdade não, né? Tem muita coisa legal para investir além do imóvel. Mas o assunto aqui hoje é comprar o imóvel. E para isso, tem muitas dúvidas que a gente tem e que hoje o Ricardinho vai tirar todas elas pra gente. E a gente vai começar com a primeira pergunta, que é: se compensa, Ricardinho, comprar um imóvel na planta? Eu vejo que é uma dúvida recorrente de muitas pessoas. As pessoas acham que comprar um imóvel na planta é mais barato, é melhor, enfim. Tem a questão do esperar o tempo até que o imóvel fique pronto, tem algumas variáveis que envolvem aí, né? Então tu pode falar um pouquinho pra gente se compensa ou não compensa comprar um imóvel na planta? Legal, você usou uma palavra variáveis, né? Depende de uma série de fatores. Aqui na nossa região, Santa Catarina, que é porque esse canal é nacional, né? Mas vamos falar da nossa região, que é onde eu tenho expertise de mercado. Na nossa região, apartamento em planta e apartamento pronto, hoje eles têm praticamente o mesmo valor quando você não encontra apartamentos prontos por valores até menores do que planta. Qual é a grande diferença? A grande diferença vem a sua possibilidade de compra. A planta, ela vai te permitir fazer um parcelamento mais longo, parcelar a entrada do imóvel, depois você vai ganhar mais um tempo para parcelar essa diferença, o saldo devedor, coisa que o imóvel pronto você já não encontra, vai te exigir uma entrada maior. Se você não estiver negociando com uma construtora, normalmente alguém está vendendo já para fazer um outro negócio, para resolver alguma dívida, né, que não fez aí uma mentoria com a Dani e não está sabendo cuidar do seu dinheiro. Então essa é a questão chave. Pronto, planta, qual que é mais vantajoso? Depende da tua condição. E como é que eu faço pra saber? Tipo, cheguei numa construtora, quero comprar um imóvel, e eles vão me apresentar a opção na planta ou vão me apresentar uma opção pronta? Na verdade, eu não vou na construtora, eu vou lá na imobiliária, né? Isso. Então, eu converso com o corretor, como é que costuma rolar essa conversa? Eu chego lá e falo assim, eu tô pensando em investir no imóvel na planta, por exemplo, porque eu tenho essa ideia de que imóveis na planta são sempre mais baratos do que um imóvel pronto. Tu acabou de dizer que não, né? Então, isso não é uma verdade, né? Exato. Então, tu acabou de dizer que não. Como é que eu vou saber quando é a melhor opção ou não? Isso mesmo, é o corretor mesmo quem orienta? Dani, já foi uma verdade, já foi uma verdade. Muitas pessoas lucraram muito com isso, porque o apartamento, vou usar um exemplo aqui, o apartamento você comprava na planta por 100 e ele ali, 3 anos depois, estava valendo 200. Né? E hoje já não é mais assim, hoje isso está equiparado. A valorização do imóvel, então, ela já não é mais tão alta como era alguns anos atrás, é isso? Falando em apartamento, sim. São nichos diferentes, né? Você fala de terreno, é uma situação, você fala de apartamento, que é o caso agora, funciona de uma forma diferente. Isso porque, mais uma vez, voltando aqui à nossa região, houve um boom imobiliário muito grande e hoje a gente tem aí uma grande quantidade de ofertas. Aliado a um pouco do negativismo de mercado, essa palavra crise que o pessoal usa, que eu não, sinceramente, Dani, tu tem acompanhado meu trabalho, eu não tenho sentido crise nenhuma. Mudou um pouco o perfil do comprador. Hoje, para apartamento, a gente tem vendido um pouco mais de necessidade. A pessoa está comprando para morar. O investidor está migrando um pouquinho para outros lados.
Agora, que tipo de investidor você é? Você pode ser um investidor que tem 1 milhão disponível para fazer uma compra, mas você pode ser um investidor que está começando. Aí são Ou pode situações. ser a pessoa que quer comprar casa própria. Sem dúvida. Porque nesse caso não é um investimento, é a compra de um imóvel, daí é diferente da pessoa que quer comprar para vender, para ter um lucro na operação, né? Exatamente. Então tem essas situações. Perfeito, beleza. Agora, como é que eu faço para escolher? Porque quando a gente fala no Brasil, principalmente no Brasil, né, em comprar imóvel, a primeira coisa que vem na cabeça é a Caixa Econômica Federal, né? Primeiro a gente vai lá no corretor para escolher a opção e depois a gente já pensa na Caixa Econômica, que é onde vai financiar o imóvel, né? Mas também dá para financiar direto com a construtora, não é? Como é que funciona isso? Como é que eu escolho? Como é que eu sei qual que é melhor? Eu financio na Caixa ou em qualquer outro banco? Ou eu compro direto com a construtora? De todo modo, e até 2 perguntas já, né? Se eu financiar direto com a construtora, eu ainda preciso do intermédio de um corretor? Ou eu posso direto na construtora? Ou sempre vai ter um corretor na operação? Legal essa pergunta, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Bom, será que se eu for direto numa construtora eu vou ter um desconto maior? Por isso, vamos deixar claro o seguinte, as construtoras hoje, o corretor, ele é a veia da construtora. A construtora precisa dos corretores para levar o seu produto mais longe. As construtoras hoje que seguem uma linha ética de trabalho, elas fazem ou um plantão para o corretor atender em determinado dia lá dentro, ou dependendo da região, a consultora direciona para um corretor parceiro que atenda aquela região. Se tiver um corretor de plantão atendendo naquele dia, aquele corretor vai receber o honorário. Por quê? Senão seria injusto a construtora fazer vendas lá dentro, quando o corretor aqui talvez tenha feito todo um trabalho apresentado. Por isso que existe essa reciprocidade. É uma questão até de ética aí, né? De ética. Então, assim, o cliente vai ser a realidade é a seguinte, o cliente vai ser muito melhor atendido se ele procurar um corretor, de preferência eu estou à disposição. Com certeza, né, gente? Ricardinho. Então, o cliente vai ser muito melhor atendido porque a gente vai conseguir fazer um filtro, trabalhar muito bem as opções mais interessantes para ele, baseado na condição financeira que ele tem de compra. E então, depois, já levar isso bem direcionado para a construtora e, inclusive, orientando de que forma fazer o melhor negócio, mais uma vez baseado na condição dele. Entendi. Então, o corretor é a peça-chave da operação. Sem dúvida. E se for, então, vamos ver se eu entendi, né? Se for para comprar imóvel na planta, então a gente pode fazer direto com a construtora. E se for para comprar um imóvel pronto, aí tem que ter a existência de um banco, quando for no caso de um financiamento, né? Ou lá na construtora eu também consigo financiar na construtora um imóvel que já está pronto. Como é que funciona? Como é que eu escolho a Caixa, por exemplo, ou a construtora? Perfeito. Acontece muito assim. As construtoras, às vezes, lançam empreendimento em planta e vende todo. Mas existem empreendimentos que não vendem todas as unidades, ele fica pronto e está lá disponível. Esse tipo de empreendimento a construtora vai parcelar com eles e nunca teve tão fácil de fazer isso. Então eu não preciso do banco. Nesses casos não precisaria do banco. Olha que interessante. Entendeu? Às vezes acontece também, a pessoa tem um apartamento e quer trocar por uma casa, né? E a construtora tem isso no portfólio dela. Ela vai dar esse apartamento em negócio. A construtora pegou, vai parcelar direto com ela. Ou vice-versa, a pessoa tinha um apartamento, tinha uma casa, queria um apartamento, a construtora, de mesma forma, vai ter lá uma casa disponível na tabela dela para parcelar direto com ela. Não são todas as construtoras, inclusive só algumas trabalham pegando permuta, que a gente chama, que são esses imóveis em negociação. Até a maioria hoje está trabalhando com muita facilidade, mas somente com giro de dinheiro mesmo, né? Isso. Empresa precisa de saúde financeira, precisa girar, então cada construtora escolhe uma forma de trabalho. Algumas construtoras, Dani, trabalham com imóveis em permuta, então elas pegam imóveis e se elas pegam, elas parcelam direto com elas. Então pode acontecer de você encontrar sim um apartamento pronto, não necessariamente um empreendimento que ela lançou, mas que está ali disponível para ser parcelado diretamente com a construtora. Legal. Então, quando eu chegar lá no Ricardinho, que eu quero comprar o meu imóvel, eu posso, inclusive, já tomar a frente e dizer assim, Ricardinho, se tiver algum imóvel lá na construtora que eu consiga financiar direto com a construtora sem o intermédio de um banco, porque isso é até uma próxima pergunta, para ver se é mais vantajoso do ponto de vista econômico, se eu pago menos juros, se as condições são melhores, enfim, como é que funciona essa questão do financiamento com a construtora, né? Mas eu posso chegar lá, por exemplo, e eu mesma me adiantar. Diz, olha, Ricardinho, tu pode ver se tem algum imóvel lá na construtora que já está pronto
que eu gostaria de entrar agora, eu não quero esperar o imóvel ficar pronto, mas se eu consigo financiar diretamente com a construtora, sem envolver um banco, enfim, eu posso me adiantar, a partir desse vídeo agora que eu já sei, né, eu posso me adiantar lá contigo. Perfeito, é isso aí. E aí a gente vai verificar se a tua condição se encaixa no imóvel que a consultora tem disponível. Mas eu já adianto, tem várias opções. Tem várias opções, né? É até uma outra dúvida, que agora surgiu, né, essa questão do financiamento pelo IPCA, a gente volta nesse assunto até mais pra frente, fica ligado aí até no final do vídeo pra gente saber os capítulos dessa novela aí, né? Fica aí, gente, é legal. Mas hoje tem a questão da TR e do CUB, né? Então como é que eu sei qual que é melhor, como que eu escolho, como é que eu faço se eu tenho um e eu tenho outra? Eu não sei o que é TR. TR é taxa referencial, então é uma taxa que na maioria dos meses ela fica até zerada, né? E daí tem o CUB, que é o índice lá da construção civil. Vou deixar o Ricardinho falar, que ele sabe falar melhor do que eu. Mas como é que eu escolho qual das duas usar? E eu tenho opção de escolher? Eu posso escolher? Legal, legal. Na verdade, as construtoras elas trabalham com um sistema que é bem comum, aí eu já digo, até de nível nacional. Claro que varia às vezes um pouco na taxa. A nossa região trabalha com uma taxa. Quando se trabalha com tabela price, é 0,75% ao mês e mais o IGPM. Então nós temos aqui um juro devido a pessoa já poder se utilizar do bem e pagar parcelado à construtora, e mais então essa correção, que aí é a questão de inflação, IGPM, né? E você tem também o outro sistema, que é o CUB, daí é o custo unitário básico. O CUB, ele não tem a parte do juro, ele só tem a parte da inflação, que é baseada nos insumos da construção civil. Essa é diferente, mas é basicamente inflação. O IGPM e o CUB, historicamente o CUB ele dá um pouquinho mais aí que o IGPM, não vou entrar aqui em detalhes porque eu acho que isso não é o intuito do vídeo, mas ele dá um pouquinho mais do que o IGPM. Então, em teoria, fazer por CUB é um pouco mais vantajoso. Porém, aí você tem que, mais uma vez, tem que analisar o caso concreto. Analisar esse imóvel que está sendo comprado, qual o valor dele, o prazo que você vai fazer essa operação, porque normalmente construtora que trabalha CUB trabalha com um prazo um pouco mais curto. Eu tenho construtora trabalhando aí 180 meses, nós estamos falando de 15 anos, no sistema Price. E as construtoras que trabalham com CUB, às vezes vai aí uns 72 meses, 84 meses. Ah, prazo é menor daí. Prazo é menor. Naturalmente, você precisa ter uma condição financeira mais elástica. Tem que ter uma capacidade de renda mensal, de pagamento mensal maior daí, né? Mas vindo para a tabela Price, é ruim tabela Price, Ricardo? Não. E o que é a tabela Price para a galera do canal entender o que é a tabela Price? O sistema Price, ele é o seguinte, eu vou pegar o exemplo da Caixa Econômica, que o pessoal está acostumado com aquela situação do saque, que é o sistema de amortização constante. O sistema saque ele vai reduzindo ao longo do tempo. A parcela vai ficando menor, né? Vai ficando menor. O sistema Price já é calculado o juros, as parcelas elas são fixas. Ah, não muda a parcela daí, Não né? muda a parcela. Porém, vai incidir o IGPM, aquilo que eu tinha falado. Então, além dessa parcela, é fixa a parcela, Ricardo? Ela não é fixa porque vai ter a correção de inflação. Então, essa é a diferença. Ah, sim, legal. Então, eu ia dizendo, é ruim o sistema Price? Não. Eu confesso para você que já fiz negócios com o sistema Price. Mas o que você tem que se ater a alguns detalhes aí. Eu acho que é um ponto bem específico, legal falar sobre isso, que às vezes as pessoas não sabem que a consultora faz lá em 180 meses. Você pode se programar, às vezes você fica com uma parcela, vamos chutar um valor aqui, R$1.000 de parcela você tem. Mas se você adiantar essa parcela lá de trás para frente, que as construtoras permitem isso, a construtora vai tirar esse juro de forma integral. E presta atenção aqui, a consultora deve tirar de forma integral, porque se não tirar, não está em conformidade com o legal, tá? Mas aí eu acho que é tema para outro vídeo também. Mas a maioria das consultoras trabalham assim, retiram esse juro de forma integral. Então, essa parcela R$1.000 aqui hoje, daqui a 15 anos, ou seja, lá na parcela 180, talvez ela vai significar R$300, R$200. Então você, com R$1.000 aqui, você consegue pagar 4, 5 parcelas de trás para frente. Então, para quem tem uma renda sazonal, né? Então, para quem recebe comissão e tal, às vezes faz no máximo do tempo, mas faz uma programação. Consegue antecipar, né? Coloca um foco para antecipar e conseguir ter um grande desconto. Se você se programou para pagar em 15 e pagou em 5,
às vezes pode sair até mais vantajoso que uma outra operação com o CUBE. Então, interessante. Então para quem gostaria e quem tem capacidade de adiantar parcelas, talvez o Price seja melhor do que o CUBE. É uma opção muito interessante, porque você vai conseguir uma parcela menor. Você consegue uma parcela menor. E como é que eu faço para ver isso? Porque isso é até uma questão que o brasileiro não costuma olhar, que é o valor final das coisas, né? A gente sempre olha para a parcela. Então, tem a possibilidade de, como por exemplo, quando a gente vai financiar um imóvel, eles entregam uma simulação com todas as parcelas, onde a gente consegue ver o valor da última parcela. Lá na construtora eu também tenho acesso a essa simulação, com os valores das parcelas e o quanto ficaria se eu estivesse adiantando as parcelas de trás, as últimas no caso. Você consegue, Dani. Não é uma operação assim simples, você vai na construtora, eu quero a planilha. Não, nem todas as construtoras trabalham assim. Eu digo até por questão de organização de trabalho, demanda de trabalho, mas você consegue a informação. Então, se você pedir para o seu corretor, olha, pergunta lá na construtora, se eu fosse adiantar uma parcela hoje, quanto que ela significaria no final? Você tem, às vezes o próprio corretor consegue fazer, a gente faz esse cálculo, mas às vezes tem construtora, inclusive, que já tem essa planilha pronta. Você tendo o contrato, ela imprime. Claro que isso muda todos os meses. Sim, por causa do GPM, no caso, né? Justamente. Mas dá para ter uma noção. Dá para ter uma boa noção. Você consegue até olhar aqueles valores lá e se motivar a adiantar o pagamento. Legal, perfeito, maravilhoso. Agora, a gente falou sobre o CUBE, sobre o GPM, sobre a tabela Price. Agora vamos falar sobre a nova forma de financiar, que agora pelo IPCA, que também é inflação, mas muda um pouquinho o valor do índice, né? Porque apesar do CUBE, do GPM, do IPCA, todos eles serem baseados na inflação, eles são percentuais um pouquinho diferentes, né? O que tu acha a respeito disso? Eu acho o seguinte, é claro que isso acabou de acontecer, né? Acabou de mudar, é novo ainda. A TR, ela nos traz segurança. Segurança no sentido, ficou zerada aí um bom tempo. E quando tu já passa para IPCA nós estamos falando de 3,22 no momento desse vídeo, 3,22 ao ano, né? Daí teria que ver ao mês, mas ao ano 3,22. No momento desse vídeo. Mas vamos pensar numa operação de 30 anos com o banco. Pois é, ainda mais no Brasil, que a inflação, né, é super, né, sobe, desce. Então a nossa inflação já esteve em 10,67. Em 2016 ela teve em 10, quase 11%, né? Exatamente. Então imagina 11% ao ano em cima da taxa que você já contratou. Exatamente. Então, o meu posicionamento nesse sentido, eu ainda ficaria no sistema TR, porque é possível escolher, não sei se vai permanecer ainda. Atualmente, a gente está gravando aqui, é possível escolher uma ou outra operação. Então tem que tomar cuidado com o imediatismo, né? Às vezes... E ler, né? Porque o brasileiro não costuma ler contrato, não costuma perguntar. Então, antes de ir lá no banco, ou até mesmo antes de sentar com o corretor para conversar, faz uma lista das dúvidas. A gente falou sobre várias coisas aqui nesse vídeo, tem mais coisas ainda pra gente falar. Então, anota quais são as tuas dúvidas e chega com essa lista para perguntar. A gente precisa questionar, a gente precisa saber onde a gente está botando o nosso dinheiro, né? Então, perguntar é sempre a melhor saída. Bom, as pessoas estão migrando mais para apartamento, né? Como é que eu sei se a construtora que eu estou comprando um apartamento, ela é segura ou não? Porque aqui, pessoal, na nossa região, aqui na região do sul de Santa Catarina, a gente teve casos, né? E isso são casos que tem no Brasil inteiro. Mas a gente conhece pessoas aqui que colocaram, por exemplo, compraram um apartamento de uma consultora e ela acabou vindo a falir, né? E a pessoa ficou sem o bem, sem o dinheiro. Então, como que eu evito que isso aconteça comigo? Como é que eu sei? Como é que eu faço para escolher, saber se a consultora é ou não é segura, se ela é boa ou não é? Olha, tu me fazendo essa pergunta, eu vejo tu falando no canal o tempo todo para o cliente desconfiar quando a oferta é mirabolante demais, boa demais. Então, tem que tomar cuidado com isso. O mercado segue uma linha de valores razoável. Então, quando vem uma oferta muito estranha, é importante analisar, né? Claro que hoje, as construtoras que trabalham na região aqui, na nossa região aqui no sul de Santa Catarina, as construtoras que a gente tem trabalhado são construtoras que são sólidas, que apresentam, e aí eu vou dizer que o cliente tem acesso a essas informações de que forma? Assim como tu tira a negativa da Receita Federal, da Fazenda Estadual, de uma pessoa física, você consegue tirar da pessoa jurídica também. É importante isso. Você consegue, então você pode pedir para o seu corretor verificar se a consultora
está adimplente com a questão de INSS, com a questão de FGTS de funcionários, tudo isso, essas negativas são se públicas. Se ela tem processo trabalhista, se ela tem processo criminal, tudo Exato. isso, gente, dá um Google, vai ser no site do TRT, vai ser no site do TJ. Tudo. Então eu vou deixar embaixo do vídeo aqui, na descrição, vou deixar os links para vocês entrarem e fazerem as consultas, porque as consultas, a maioria, são de graça, não tem custo. Então é só acessar o link, colocar o CNPJ da empresa. Se você não tem, se o corretor não tem, é muito difícil o corretor não tenha, né? Mas quando a gente está buscando por conta própria, por exemplo, coloca lá no Google, dá um Google para pedir o CNPJ, que geralmente aparece o CNPJ da empresa, tá? Você precisa dessa informação para poder fazer as consultas. Exatamente. Claro que eu abro aqui um parênteses também. Seria muito raro, às vezes, numa consulta, vamos, de ordem talvez trabalhista. As construtoras normalmente são muito grandes. E construções, um prédio, são obras artesanais, né? Não estou aqui defendendo construtora, não, mas eu diria que é natural, às vezes, você pesquisar uma questão trabalhista ou pesquisar uma questão civil e entrar ações. Isso não significa que a construtora tem um problema e que eu não vou comprar com ela. É natural, como eu digo, você tem 40 apartamentos num prédio, às vezes um apartamento daquele tem um problema crônico que não houve solução, não sei, e qualquer pessoa pode, claro, entrar com uma ação, né? Entrar com uma ação. Então, isso é um pouco natural. Não é uma regra, né? Que é só uma dica, até Isso. porque não dá para levar em consideração se a empresa não é boa só pelas certidões, né? Justamente. É muito importante também a gente pesquisar, perguntar para o corretor, né, que está atendendo, perguntar até mesmo para outras pessoas que você já conhece, que já comprou, já fez negócio com essa construtora. Eu acho que também é interessante, né? Não botar o teu dinheiro num lugar totalmente desconhecido. Fique atento a situações como o patrimônio dessa construtora, o que ela tem de bens disponíveis à venda no seu portfólio, o que ela tem de empreendimento pronto, porque isso você consegue, o corretor tem essas informações, ele tem uma tabela da construtora, ele sabe quantos imóveis a construtora, dá até para ter uma base de valores, de quantos milhões essa construtora, por exemplo, tem disponível em patrimônio à venda. Legal. Então, isso gera segurança. Beleza, então já sabemos como escolher uma, né? Lógico que não é uma regra, mas já ajuda muito a clarear, saber em qual construtora a gente vai investir. Principalmente se você confia aí no teu corretor, né? Tem que ser alguém de confiança, que nem o nosso amigo aqui. Então, se você confia no corretor, com certeza ele vai sempre te dar a melhor opção, né? E agora, incorporadora, eu vejo que é uma coisa assim, também que surge bastante dúvida. Como é que eu faço para comprar um imóvel? O que é um imóvel incorporado? O que é uma incorporadora? Qual é a diferença de uma incorporadora para uma construtora? Legal. Na verdade, funciona assim, Dani. A incorporação é um dos procedimentos, vai lançar um prédio em planta. E isso aí já casa com essa pergunta da compra segura que você fez para mim antes. Como é que a pessoa vai saber se aquela obra, se ela pode comprar aquela obra, se aquela obra está aprovada, vamos dizer assim, pelo sistema público para que possa ser feito? Existe uma coisa chamada incorporação. Então, claro, as construtoras às vezes colocam construtora e incorporadora, porque a incorporação ela é um dos passos para se lançar um imóvel. É um procedimento, no caso. Procedimento. Então. Mais um procedimento de uma construtora que trabalha da forma correta. Então já começa por aí. Eu posso lhe dizer o seguinte, se aparecer um corretor com uma planta baixa para você, lhe oferecendo, vai sair um prédio ali, e não tiver um número de incorporação, não estiver incorporado ainda, você deve tomar cuidado. Porque não estar incorporado, não ter um número de registro de incorporação no cartório de registro de imóveis na cidade onde vai sair aquele empreendimento, significa que ele não cumpriu ainda todos os passos para que aquela obra seja aprovada. E daí eu estou em risco, porque se eu compro, por exemplo, eu dou uma entrada para essa construtora e de repente por algum motivo, vamos usar um motivo que realmente acontece, né? Vamos supor que o IBAMA não liberou, a Fátima não liberou alguma certidão que ele precisava para construir lá e de repente o prédio, a construção vai ficar embargada, porque acontece muito, né? Vai ficar embargada. Aí o dinheiro que eu fiz, claro, que eu entreguei para a consultora, se ela é uma consultora idônea, se ela tem capacidade de pagamento, ela vai me devolver. Mas e se não tem? Se é uma pessoa que já está vendendo mal intencionada, no caso, né? Uma consultora que já está mal intencionada. Aí o meu dinheiro tá lá e o que eu vou fazer, né? Eu fico sem o imóvel. Justamente. O cidadão, a gente sabe que o direito funciona assim. O cidadão ele não pode se escusar do conhecimento da lei. Ele não pode. Então você, quando também está comprando algo que teoricamente não pode ser vendido, em teoria você está fazendo uma compra assumindo um risco aí. Então tem que tomar muito
cuidado com isso. De preferência, compre imóveis que estejam incorporados. Tá? E como é que eu sei se o imóvel que eu estou comprando é incorporado ou não? Seu corretor tem que passar essa informação. Você só tem que perguntar. Eu venho oferecer um prédio, eu estou te oferecendo um prédio tal. Você pergunta, está incorporado? Aí... Mas e se o meu corretor não é o Ricardinho? E ele tá lá de comboio com a construtora e ele me diz que tá e não tá? Pode acontecer? Pode acontecer. A pessoa pode ligar para a construtora para questionar se está incorporado ou não. Mas tem algum lugar onde eu possa pesquisar esse número? Você poderia ir no registro de imóveis da cidade, no cartório de registro de imóveis. Estamos lançando um empreendimento tal, eu queria saber se está incorporado aqui. Essa informação ela é pública, então? Essa informação ela é pública. Se está incorporado, então a informação ela é pública. Mas via de regra, né, essa informação tem que ser... Deus o livre aí alguém esconder uma informação como essa, né? Não seria de boa índole. Com certeza. Então com isso a gente não precisa se preocupar. É só perguntar para o corretor, ele vai dizer que está incorporado, né? Que tem o número da incorporação, tá tudo bem. Normalmente, Dani, quando o corretor chegar para oferecer um produto para o cliente, nesse produto, no material de venda, já vem ali registro de incorporação, número tal. Você já deve ter visto isso, talvez nunca se ligou, mas esse registro de incorporação é isso que a gente está falando. Tá. Então, se ele entregou com o número, com o registro, então o imóvel já está liberado. Está liberado, apto. Não tem nenhum impedimento legal daí, né? Não tem impedimento legal, apto para ser comercializado, inclusive falando de prazos e etc. Os prazos que a consultora vai ter que cumprir. E só fazendo um adendo bem rapidinho aqui, hoje algumas construtoras estão fazendo inclusive uma situação chamada patrimônio de afetação. Ou seja, além da incorporação, é feito patrimônio de afetação. Significa que aquele imóvel ele não é afetado por qualquer outra dívida ou financiamento, ou seja, aquele imóvel ele não vai poder ser utilizado para nenhum outro fim que não seja a construção do empreendimento tal. Legal, porque pode acontecer, por exemplo, dos donos da construtora, que são as pessoas que respondem pelo imóvel, no caso, ter algum impedimento legal, se eles tiverem algum impedimento legal, por exemplo, com a Receita ou com a Justiça com relação a pensão ou com relação ao processo trabalhista, alguma coisa assim, é nesse sentido? Nesse sentido, ou seja, esse imóvel não poderia ser afetado, porque ele é retirado do patrimônio do empreendedor para que fique só... Ou seja, está garantido, né? Garantido para a construção daquele empreendimento. Então esse patrimônio de afetação, a incorporação já é uma grande garantia, mas o patrimônio de afetação ele é a cereja do bolo. Hoje, se tu tiver uma obra que tiver um patrimônio de afetação, você compra com mais segurança e tranquilidade ainda. Então, quando você for na imobiliária conversar com o teu corretor, já pergunta se tem patrimônio de afetação. Aí ele já vai saber que... Esse aí sabe das coisas. Esse entende, né? É o que eu ia dizendo, patrimônio de afetação é a cereja do bolo. Agora, a parte de incorporação é importante se ater a isso porque é primordial para você fazer uma compra segura. Importante. Então, para fechar o vídeo, tem que ter incorporação. Tem que ter incorporação. O número da incorporação. Tem que ter incorporação. Essa aí é a premissa básica. Perfeito. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já curte aí, compartilha com as pessoas e se inscreve no canal. Ricardinho, muito obrigada. Foi muito interessante. Tenho certeza que contribuiu muito para quem quer comprar um imóvel aí. Então, anota essas dicas. Tem as dicas também embaixo na descrição do vídeo. Compartilha aí com todo mundo que está pensando em comprar um imóvel. E segue o Ricardinho. Vou deixar ele finalizar aqui, porque ele é o cara da compra de imóveis. Então, se você é daqui da região de Santa Catarina, e não só quem é daqui, quem é de fora também, porque ele dá muitas dicas legais lá no Instagram dele. E quem é daqui e está pensando em comprar um imóvel, procura o Ricardinho, que ele é o cara para isso. Obrigado pelas palavras, mais uma vez uma honra participar do teu canal e poder contribuir um pouquinho aí com as pessoas, porque imóvel tá no coração de todo mundo, isso é lá cultural e tu sabe bem disso. Então é muito legal poder contribuir, ajudar, eu estou à disposição de vocês. Tu disse que eu ia poder passar o meu Instagram aqui. Por favor, pode então, passar. @corretoricardo, tudo junto, me segue lá, tem bastante dica, sempre estou publicando aí opções de imóveis, opções de investimento para os mais variados perfis. Obrigado mais uma vez. Perfeito, obrigada também. Gente, um abraço e até o próximo vídeo.